Neste encontro não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos fará. Isso está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 17. Foi um confronto em que os filhos de Israel tiveram, onde o Senhor propôs uma disposição, uma forma de comportamento que eles tinham que ter. Eu quero falar hoje sobre algo importante para a nossa vida, que vai além da oração, que vai além da confissão da palavra, que vai além de você ter uma denominação, que vai além de você ter uma igreja para congregar. Algo que é importante para a sua fé, que é importante para a nossa fé, que é imprescindível antes de tudo para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida proativa no reino de Deus, uma vida de significação, onde muda a sua vida e também muda a vida de outras pessoas. Mas antes disso, eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus tem algo grande para você hoje, mas também desde agora eu quero que você tenha um comportamento proativo, um comportamento que está ajudando. Por isso estou pedindo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações. E se você quiser participar ainda mais dos nossos encontros, do relacionamento que nós temos com Cristo, nós temos um encontro que acontece no Zoom Cloud, onde reúne pessoas de todo o Brasil, das mais diversas denominações, para aprender, para treinar e para praticar os dons espirituais. E você é o meu convidado, você é a minha convidada. São todos os meus convidados para estarem conosco. Basta acessar a descrição do vídeo aqui abaixo e ali está o link do Telegram, o qual você pode acessar, entrar e participar conosco, ok? Vamos a esta palavra que Deus nos falou ao coração, que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 17 e também a parte A do versículo 18. Neste encontro não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor, o vosso Deus, vos fará. Ó Judá e Jerusalém, não temais e não vos assusteis. O que ele está dizendo aqui? Ele está colocando aqui para que os filhos de Israel tivessem uma postura. Ficai parados. Outras traduções dizem, ficai de pé, ficai posicionados. Ou seja, ali havia uma condição. Deus estava dizendo que estava garantindo que, assim como eles estavam dispostos, que a peleja que eles estariam para pelejar não era deles, mas era de Deus, porque com eles estava o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para lutar e para pelejar as nossas guerras. Foi esta a recomendação que Deus trouxe ali para aquele momento. Embora Deus estivesse garantindo que a peleja era dele, que ele iria garantir aquela batalha, que ele iria intervir naquela batalha, mas ao mesmo tempo ele disse que aquelas pessoas tinham que ter um posicionamento. Assim também é com a nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, Deus disse, tomai posição. Então nós temos que ter uma posição, nós temos que ter um comportamento diante de Deus. Não basta só esperar. Alguém chega e me diz, pastor, eu estou esperando em Deus, certo? Mas que posição você está? Que práticas espirituais você está tendo? Que comportamento espiritual você está tendo? Então, existe um comportamento, existem práticas as quais nós temos que ter para estar na espera. O que ele está dizendo para nós? Tomar posição é uma postura a qual cada soldado tinha que se posicionar, um alinhamento de tropas, mesmo que Deus iria pelejar, mesmo que Deus estava no comando, mesmo que Deus estava à frente, eles tinham que ter um alinhamento, eles tinham que ter um posicionamento com as suas tropas. Este posicionamento que está ali, tomar posição, quer dizer, sabe, estabelecer-se, fixar-se, apresentar-se. Vamos ver o que é isso para o mundo espiritual? Estabelecer-se. Nós temos que nos estabelecer em Deus. A Bíblia estabelece em São João, no capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido.
Então, nesse texto, Jesus está colocando uma condição. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Existe um grande poder nas nossas palavras, um poder de eficiência, um poder de realização, se nós estivermos nele, se nós nos estabelecermos na sua palavra. E se estabelecer na sua palavra também está contido, está intrínseco o confessar esta palavra, o assimilar essa palavra, em colocar essa palavra dentro de nós. Por isso Josué, ainda no capítulo 1, prescreve o quê? Meditem na palavra de Deus dia e noite, pois então vocês serão bem-sucedidos naquilo que fizerem. E aqui está, dentro dessa palavra do grego, dentro desta palavra traduzida do hebraico, yasab, estabelecer-se, fixar-se, apresentar-se. É uma disposição que eu tenho, é um ato que eu tenho que me coloco diante de Deus com uma postura, um coração. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 21, tanto os filisteus quanto os filhos de Israel se puseram em fileiras, posicionados em batalha. Ou seja, ainda que Deus vai intervir, ainda que vai acontecer um advento sobrenatural, ainda que venha uma intervenção de Deus, mesmo assim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que nos comportar não como covardes, mas nos colocar de frente, nos colocarmos alinhados em posição de batalha. Nós temos também em Neemias, no capítulo 4, ali Neemias colocou os guardas em cima do muro, com espadas em uma mão e com a tocha na outra mão, significando e simbolizando a postura daquelas pessoas, como deveria ser o comportamento de cada uma delas. Ainda em 1 Reis, no capítulo 10, no versículos 4 e 5, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Em outras traduções diz que ficou maravilhada. Quando ela chegou no palácio, quando ela chegou na casa de Salomão e viu toda aquela grandeza, a disposição dos seus oficiais, o comportamento que cada um deles tinha, a forma de como oficiavam as ofertas ao Senhor, os holocaustos ao Senhor, ela ficou maravilhada. Ela ficou perplexa ao ver a grandeza, ao ver não só a sabedoria de Salomão, mas também o comportamento de todos os que compunham o seu reinado. Então eu quero dizer para você que conforme for a tua disposição, conforme for a forma de como você alimenta a sua fé, a sua vida com Deus, a sua vida de oração, isso tudo vai fazer uma diferença no reino do Espírito, vai fazer uma diferença no reino de Deus. Comporte-se espiritualmente. Vamos continuar aqui. Ser um crente exige um posicionamento, exige um comportamento, exige práticas que são peculiares àqueles que se dizem que são aquilo que são. Ou seja, se você diz que é um crente, se você diz que é temente a Deus, se você diz que serve ao Senhor, tem que ter práticas que são compatíveis, tem que ter frutos que são inerentes, que são resultados, que são consequência daquele que se diz crente. Não basta ser crente por ser crente, precisa ter o fruto do Espírito na sua vida, precisa gerar coisas dentro de si, precisa ter uma vida prática. Não adianta só dizer que é crente e é um beberrão, que é uma pessoa que tem vícios, que é chegado às drogas. Não basta dizer que é crente só porque vai numa igreja, mas tem que ter atitudes de crente. Não adianta dizer que é crente e ser maledicente, ter uma língua afiada que fala da vida das pessoas, só tem uma vida para criticar as pessoas.
é preciso ter um comportamento de amor, é preciso um comportamento de uma pessoa transformada, de uma pessoa que vive nas regiões celestiais, de uma pessoa que já ressuscitou com Cristo. Tem uma frase muito importante que disse um escritor chamado Rubens Alves. Ele disse a seguinte frase: o reino de Deus não é anatômico, mas sim ortopédico. Ou seja, o anatômico é aquele que se conforma com a pessoa, é aquele que se molda a vida daquela pessoa, mas ele diz que deve ser ortopédico. O reino de Deus é aquele que não se baseia em teorias, não é aquele que se baseia em palavras, mas é aquele que se resume em obras. Mas sendo ortopédico, ele corrige, ele nos leva a ter atitudes práticas, a mudança do nosso caráter. Não basta dizer que eu sou alguma coisa, eu tenho que refletir aquilo que eu sou. Então o reino de Deus ele é ortopédico e não anatômico, porque o anatômico eu me conformo às nuances desse mundo, mas o ortopédico me corrige, me leva a ter atitudes, mesmo que sejam contrárias àquelas ditadas pelo sistema, mas eu tenho atitudes que são certas, que são verdadeiras. Assim como disse Immanuel Kant, ele baseia o comportamento no dever ser, na liberdade da vontade. Ele nos fala que existe a verdade como deve ser conhecida e a verdade moral dentro dos comandos legais. Então existe uma verdade dentro de nós e existe uma verdade legal. Isso são falas de Immanuel Kant. Existe uma verdade que nós temos que nos leva a ter intuições, que nos leva a ter uma perspectiva com relação aos conteúdos, aquilo que nós ouvimos, que nós geramos dentro de nós. Existe uma verdade que também é uma verdade legal, que é uma verdade instituída, que é uma verdade que precisa ser seguida, independente daquilo que nós achamos ou não achamos. Assim nós temos os códigos que são o Código Penal, o Código Civil, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código de Trânsito, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso e nós temos diversos outros estatutos, os quais precisam ser seguidos independentemente das nossas regras de conduta, das nossas regras morais ou das nossas regras éticas, porque as nossas regras éticas foram estas que costuraram os elementos normativos, os dispositivos proibitivos, aquelas regras que nos colocam no trilho. Pelo fato de nós termos ética, de nós termos moral, de nós querermos andar nos trilhos, é que surgiram as regras, é que surgiram as normas, é que surgiram as leis. As leis simplesmente complementam, as leis simplesmente nos levam para um comportamento de retidão. Elas norteiam as condutas. Assim, na visão de Kant, ele mostra que existem verdades, que são as verdades do dever ser, que são as verdades éticas, que são as verdades ontológicas, que são as verdades intrínsecas, são as verdades de comportamento, e existem as verdades legais, que trazem panoramas, que trazem restrição, mas que são norteadoras do comportamento. Um outro texto que foi extraído do site de Matheus Salvadori, que diz assim: as normas jurídicas são estudadas pela ciência do direito e as normas morais pela ética. A ciência jurídica versa sobre o lícito e o ilícito, sobre o legal, que é constitucional, e o ilegal, que é inconstitucional, sobre o válido e o inválido, e não sobre o que é certo ou errado, sobre o que é virtuoso ou vicioso, sobre o que é bom ou mal. Isso é estudado pela ética. Então, aqui nós temos este texto que é de Hans Kelsen, que é um outro estudioso, que é um outro positivista, que versa sobre a ética e a moral, mas que também versa sobre o positivismo, sobre a lei, sobre os estatutos legais, que corrigem também o ser humano, que é posto também de igual poder como as normas éticas, como os princípios norteadores da vida humana,
porque a lei também é coadjuvante para levar o homem a ter um comportamento plausível, a ter um comportamento aceitável na sociedade. Então, o que a justiça procura? Nos elementos intrínsecos da moral de comportamento. Ela busca lá dentro. Nós temos aqui um princípio, nós temos que ter dentro de nós, que é o não fazimento de coisas ilícitas, e nós temos, por outro lado, a lei que nos diz que nós não temos que fazer aquilo que é proibido. Então, a lei é boa, a lei corrige, mesmo que por medo de fazer, mesmo que por temor àquilo, eu então não faço. Outros já não fazem porque é um princípio dentro delas de não fazer. Então eu quero dizer para você agora, para nós encerrarmos, que eu preciso servir a Deus, você precisa servir a Deus, não só porque Deus vai fazer, não só porque Deus é soberano, não só porque Deus sabe de tudo, não só porque Deus vai fazer a vontade dele, mas eu tenho que ter um comportamento diante de Deus, eu tenho que me comportar diante dele, eu tenho que estar diante dele. Ele diz: ficai parados, ficai diante dele. E olhe, portai-vos varonilmente, tenha um comportamento diante de mim. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que eu preciso ter uma ação introspectiva e uma ação expositiva, a qual demonstra quem verdadeiramente eu sou. É o dever ser, o amparo legal jurídico, são as ordenanças da palavra de Deus que precisam ser obedecidas, os regramentos da Bíblia Sagrada, que eu preciso estar comprometido. É isso que eu estou dizendo para você. Eu preciso obedecer à palavra de Deus. Eu preciso fazer aquilo que a palavra de Deus diz que eu preciso fazer. Eu preciso andar em obediência à Bíblia Sagrada, aquilo que Deus me diz. Não basta ser um crente, como nós lemos ali em 2 Pedro, capítulo 1. Eu preciso associar a minha fé. Ele diz ali: associai a vossa fé. Está escrito assim: visto que com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que é no mundo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, que é preciso não só ser cristão, não só ser crente, mas trazer para dentro de si uma série de requisitos que são imprescindíveis e assim, em primeiro lugar, alargar a nossa visão espiritual, em segundo lugar, consolidar a nossa salvação. Leia esse texto de 2 Pedro no capítulo 1. Leia esse texto e você vai ver a importância de termos uma vida santa, mas também termos uma vida comprometida que espelha a glória de Deus. E para isso eu recomendo: ore muito em línguas e medite na palavra de Deus e tenha um comportamento, atitudes, obras de quem realmente diz que serve ao Senhor. O dever ser é ser aquilo que você precisa ser, independente do regramento da lei, ainda que a lei seja boa para as nossas vidas, mas pelo um princípio ético que rege o meu comportamento, eu obedeço da mesma forma a lei, mas eu tenho frutos que são resultados não da ordenança, mas de algo que está dizendo dentro de mim que eu devo ser e que eu devo fazer.
Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu abençoo este coração com todas as bênçãos espirituais e com todas as bênçãos materiais. Cobre ela com teu poder, com teu sangue, com a tua graça, com o teu favor. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de ativar o sino de notificações. Se você quiser estar conosco, você pode estar conosco acessando aqui a descrição do vídeo e clicando num daqueles links de um grupo do Telegram, o qual eu posto os links para você vir a uma sala de Zoom, onde fazemos treinamentos totalmente gratuitos. Temos encontros, temos vigílias, temos manhã com Deus, temos treinamento e ativação nos dons. E você é a minha convidada. Seja bem-vinda à nossa família. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.